E aí, beleza? Na Flórida, o pequeno David, de 10 anos, está com seu telescópio pronto para o eclipse lunar, mas sua mãe o manda para a cama. Quando o eclipse finalmente acontece, algo misterioso surge no céu, deixando os golfinhos do oceano enlouquecidos. De repente, um feixe de luz aparece e os golfinhos nadam ao redor animados. A luz continua se movendo como se estivesse procurando algo e para em algumas ruínas submersas. Na manhã seguinte, os avós de David, Ben e Mary estão cuidando das compras junto com os amigos da comunidade de aposentados onde vivem. Fica claro que todos são extremamente próximos e tornam seus dias mais alegres ao passar tempo juntos. Embora a idade também signifique que, às vezes, alguém do grupo falece. Ben guarda um pequeno segredo da esposa. Junto com Joe e Art, ele anda escapando do lar de idosos e pulando um portão velho para invadir uma casa de férias vazia que tem uma bela piscina. Eles passam bastante tempo nadando e apenas aproveitando a tranquilidade. Enquanto isso, o guia de passeios de barco, Jack, recebe alguns clientes mal-humorados que só pagam metade da taxa do passeio. Isso não é suficiente para cobrir o aluguel do espaço no porto e ele pode perdê-lo em breve. Nesse momento, um grupo de turistas peculiares aparece e diz que quer alugar o barco de Jack por um mês inteiro. Jack aceita imediatamente e o grupo começa a inspecionar o barco com muito cuidado para garantir que seja o que precisam. Eles já têm um mapa que querem seguir, então só precisam que Jack navegue e não se preocupe com o passeio. À tarde, David visita os avós e Ben decide mostrar a piscina para ele. No entanto, quando estão prestes a chegar à casa, percebem que os novos clientes de Jack alugaram o lugar pelo mês inteiro. Eles dizem ser primos em férias familiares e não ligam para o estado da casa. Sua única prioridade é que a piscina esteja funcionando. O grupo de Ben não tem escolha a não ser ir embora. Mais tarde, Ben tenta renovar sua carteira de motorista, mas falha no exame de vista e agora não pode mais dirigir. Ao guardar o carro, David confessa que gosta mais de passar tempo com Ben e os outros idosos do que com pessoas da sua idade. Quando os primos finalmente partem no barco, eles mostram a Jack um mapa subaquático que reage ao calor. Jack já ouviu falar desses mapas antes e consegue segui-lo corretamente para encontrar o ponto que o grupo quer visitar. Os primos vestem seus próprios equipamentos de mergulho e entram na água. No fundo do oceano, eles usam ferramentas avançadas para retirar enormes casulos das ruínas antigas. Enquanto os golfinhos os observam de perto, os casulos são levados para o barco e colocados em bolsas de proteção, enquanto Jack fica impressionado com a proximidade dos golfinhos com as pessoas. Quando o barco retorna ao porto, Ben e seus amigos os observam de longe com binóculos e suspeitam que aquelas bolsas grandes possam conter substâncias ilegais. Eles também percebem que, se os primos passarão o dia fora, ainda podem usar a piscina. No dia seguinte, os três homens invadem a casa da piscina como de costume e ficam surpresos ao encontrar os casulos na água. Eles os cutucam com uma ferramenta e teorizam que sejam cápsulas escondendo drogas. O trio decide ignorá-los e nadar mesmo assim. Depois de apenas alguns minutos na piscina, eles se sentem revigorados e começam a nadar com uma energia que nem lembravam que tinham. Eles pulam e brincam, mas nunca se cansam. Na volta para casa, ainda se sentem cheios de energia e percebem que algo mais está despertando neles. Naquela noite, Ben e Joe se divertem com suas esposas e o viúvo Art finalmente tem coragem de flertar com Bess. No dia seguinte, as mulheres estão de ótimo humor e os três homens estão animados para voltar à piscina. Os primos continuam mergulhando em busca de mais casulos e enquanto Jack espera, ele cutuca a estranha máquina deles, mas acaba levando um choque. Seu toque aciona um alarme que felizmente desliga logo e um golfinho ri das trapalhadas de Jack. Quando Jack não está olhando, a máquina brilha e chama a atenção do golfinho. Naquela noite, Jack tenta dar uma olhada dentro das bolsas com os novos resgates, mas Kitty o pega no flagra e o impede. Para satisfazer sua curiosidade, ela diz que estão resgatando caracóis gigantes do mar para levá-los a um museu, pois são muito raros. Enquanto move alguns equipamentos, Jack machuca o pé e entra em pânico. Kitty rapidamente faz uma massagem no pé dele para aliviar a dor e Jack aproveita a chance para flertar com ela. No entanto, Kitty o rejeita, dizendo que não é como as mulheres com quem ele está acostumado. Depois que ela vai para o quarto, Jack decide espioná-la e a observa tirando a roupa.
roupa. De repente, uma luz forte surge e Jack fica chocado ao ver Kit tirando seu disfarce humano, revelando que na verdade é uma alienígena. Nesse momento, Kit percebe que ele está olhando e Jack entra em pânico, tentando fugir. Kit e os outros o cercam imediatamente, então ele usa seu maçarico para mantê-los afastados. Em seguida, Jack tenta ligar o barco, mas sem sucesso. Quando Kit se aproxima para acalmá-lo, ele percebe que a pele dela está caindo e Walter a conserta antes de revelar que também está usando uma pele falsa. Jack entra em pânico novamente e pula na água, onde se assusta com o golfinho rindo. O grupo o ajuda a voltar para o barco e promete que não fará mal a ele e que ainda pagarão pelo serviço. Essas pessoas não são primos, são alienígenas conhecidos como Antarianos. Milhares de anos atrás, eles montaram uma base na Terra que se tornou a Atlântida, o lendário continente que afundou no oceano. Essa tragédia os obrigou a voltar para casa, mas eles deixaram alguns membros da espécie adormecidos nos casulos. Então retornaram para resgatá-los. Jack entende que os alienígenas não têm más intenções e concorda em continuar ajudando. Enquanto isso, Joe vai ao médico e fica surpreso ao ouvir que seu câncer desapareceu. Para comemorar, os três amigos levam suas esposas a uma festa e passam a noite inteira dançando. No dia seguinte, o trio convida Bernie para ir à piscina com eles, mas quando Bernie vê os casulos, ele se recusa a entrar na água. Nesse momento, os alienígenas voltam para casa, então os homens precisam correr para se esconder no armário. Eles observam enquanto mais casulos são colocados na piscina e veem Walter remover a pele falsa da mão para ativar o brilho, fazendo os casulos brilharem também. O restante do grupo também tira os disfarces, e um deles voa pela sala para abrir o armário, encontrando os velhos. Em pânico, Ben e seus amigos correm de volta para o lar de idosos e pedem aos funcionários que chamem a polícia, mas ninguém acredita na história. A esposa de Joe, Alma, grita com eles até que chamem as autoridades, mas quando um policial chega à casa de férias, Walter culpa tudo na mente confusa dos idosos e promete não prestar queixa desde que os homens não invadam o local de novo. Nos dias seguintes, os homens se sentem tristes e entediados porque perderam o acesso à piscina. Para piorar, o câncer de Joe volta. Ben visita Walter e explica a situação, jurando que eles só querem nadar e não tocarão nos casulos. Tocado pela determinação de Ben em salvar seu amigo, Walter dá permissão para que eles usem a piscina. Naquela tarde, os homens convidam suas esposas para ir até lá também. No entanto, Bernie se recusa a chegar perto dos alienígenas e não deixa sua esposa ir. O resto do grupo se diverte muito na água e logo começa a recuperar a energia. Quando os alienígenas voltam do mergulho, eles os cumprimentam casualmente, como se fossem velhos amigos. A água cura a visão de Ben e ele consegue renovar sua carteira de motorista. Agora o grupo pode sair à noite e visitar vários bares modernos pela cidade, onde Joe surpreende todo mundo com seus passos de dança. Eles brincam na praia, participam de mais atividades do lar de idosos e se divertem até quando estão fazendo compras. Mary consegue subir em árvores com David e até os alienígenas aceitam jogar cartas com eles. Às vezes, outros idosos perguntam sobre o segredo da juventude renovada deles, mas o grupo sempre mantém a história em sigilo. Enquanto isso, Jack e Kit passam muito tempo juntos e certa noite eles nadam com os golfinhos. Jack quer algo mais com ela, mas sua anatomia é diferente, então Kit mostra como sua espécie demonstra carinho. Os dois entram na piscina sem roupas e Kit começa a brilhar. Ela reúne esse brilho fora do corpo e depois de ricochetear pelo quarto, a luz entra no peito de Jack. Isso lhe dá uma sensação agradável, parecida com o auge de um momento íntimo. Algumas noites depois, o grupo rejuvenescido vence um torneio de boliche e Ben se preocupa que eles estejam chamando muita atenção. Todos voltam para casa, menos Joe, que conhece uma mulher na sorveteria. Descobre-se que eles já estavam tendo um caso e Alma finalmente percebe o que está acontecendo. Quando Joe volta para o lar de idosos, vê Alma indo embora e tenta convencê-la a ficar. Alma se recusa a ouvi-lo e depois de uma discussão rápida, se muda para a casa de Bess. No dia seguinte, durante o almoço, Joe desconta sua frustração em Bernie, dizendo que se ele realmente amasse a esposa, a levaria para a piscina. Os dois começam a discutir e todos no refeitório escutam Bernie mencionar uma montanha da juventude. Bernie diz que essa atitude de Joe foi o motivo pelo qual Alma o deixou
show, e Joe fica tão furioso que tenta socá-lo, mas um segurança entra no meio e acaba levando o soco. Outro segurança aparece para ajudar, mas Joe começa a bater nele também, e só para quando Art o segura. Depois de ouvir a briga, os outros idosos percebem que o segredo está na piscina da casa de férias. Um grande grupo de velhinhos foge do lar de idosos e derruba o portão antigo para invadir a piscina, onde começam a nadar e brincar sem tomar cuidado com os casulos. Eles até usam um como brinquedo. Nesse momento, Walter aparece e grita para expulsá-los. Quando ninguém reage, ele ameaça chamar a polícia, e isso finalmente faz todos irem embora. Depois, os alienígenas abrem os casulos e descobrem que os idosos usaram toda a energia de cura da piscina, deixando os seres dentro dos casulos ressecados e quase mortos. Walter anuncia que não há mais como ajudá-los e fica surpreso ao perceber que sua pele humana falsa está chorando. Enquanto isso, Bernie leva remédios para a esposa apenas para descobrir que ela faleceu. A dor é tão forte que ele pega o corpo e o leva para a piscina, tentando reanimá-la, mas como a água perdeu seus poderes, não funciona. Walter o encontra e pede desculpas por não poder ajudar. Minutos depois, uma ambulância chega para levar o corpo e Ben decide visitar Walter para se desculpar em nome de toda a comunidade. Walter explica que nunca havia sentido luto antes, pois sua espécie é imortal, mas agora há 2 alienígenas mortos nos casulos. Ele quer devolver os outros casulos ao oceano para que possam dormir novamente até que ele volte com mais poder, mas não há tempo, pois ele e sua equipe precisam partir para casa no dia seguinte. Determinado a compensar seu erro, Ben reúne vários amigos e juntos eles colocam os casulos no barco. E Jack os leva até o local certo e os idosos recebem equipamentos de mergulho para ajudar a levar os casulos de volta às ruínas de Atlântida. Os casulos são bem escondidos, enquanto os golfinhos nadam ao redor deles. Quando tudo está pronto, Walter comenta que, como não conseguiu resgatar seus amigos, sobrou espaço extra na nave. Se os idosos quiserem, eles podem deixar a Terra e começar uma nova vida eterna no planeta alienígena. Os idosos aceitam a oferta, mas antes precisam resolver algumas coisas. Ben conta a David que ele e Mary estão partindo e que o menino nunca mais poderá visitá-los. Quando David pergunta o motivo e Ben menciona o espaço sideral, o garoto não acredita. Mary abraça sua filha Susan e David pela última vez como um adeus definitivo, mas só começa a chorar quando já estão longe o suficiente. Art retira todas as suas economias do banco e começa a distribuí-las para pessoas aleatórias na rua. Depois ele se casa com Bess. Joe visita Alma para contar sobre a oferta dos alienígenas. Ele explica que quer ir, mas se Alma não quiser, ele prefere ficar aqui com o câncer e esperar pelo fim ao lado dela. Sentindo pena dele, Alma concorda em ir. O restante dos residentes também é informado sobre a proposta e a maioria decide aceitar. Eles esperam os funcionários dormirem e escapam do prédio sem fazer barulho. Enquanto embarcam no barco, Bernie aparece para se despedir, pois escolheu ficar. Infelizmente, Jack não consegue ligar o barco, então terão que esperar enquanto ele faz alguns reparos. Ao mesmo tempo, Susan percebe que David está chorando enquanto espera outro eclipse e se pergunta se ele sabe por que seus avós estavam agindo de forma estranha. Mas o menino se recusa a contar. Preocupada, Susan decide ir até o lar de idosos e quando o segurança vai procurar Ben e Mary, descobre que todas as camas estão vazias. Ele liga imediatamente para a polícia, que começa a vasculhar a área com a ajuda de Susan. No entanto, David vê o barco finalmente partindo e corre para o porto, pulando no último segundo para se juntar aos avós. Os policiais acham que é um sequestro e alertam a guarda costeira. Logo, helicópteros e mais barcos começam a persegui-los. Jack acelera seu barco e uma perseguição começa, com os policiais ameaçando subir a bordo. Percebendo que está colocando seus avós em perigo, David dá um último abraço neles antes de pular na água. A guarda costeira se concentra em salvar o garoto, permitindo que o barco de Jack escape sem problemas. Quando o eclipse finalmente começa, uma nave espacial surge no céu e cria uma névoa densa para impedir a aproximação da guarda costeira. No meio dessa névoa, a nave acende uma luz intensa para localizar o barco de Jack. Walter paga a Jack muito mais do que o combinado para que ele possa comprar um novo barco e o agradece por ser um bom amigo. Jack abraça Walter e
e beija Kitty, que promete visitá-lo na próxima vez que voltarem à Terra. Nesse momento, o feixe de luz da nave começa a erguer o barco, então Jack pula na água e sai em um bote salva-vidas. Com a névoa cobrindo a fuga, os alienígenas e os idosos são levados para a grande nave, que rapidamente parte para o espaço. Na manhã seguinte, um funeral é realizado para todos os idosos que supostamente se perderam no mar. Susan chora por seus pais, mas Dave olha para o céu, finalmente acreditando na história de Ben. Terminando assim, Cocoon, filme de ficção científica e drama de 1985. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.